Fala galera, é Solder aqui. Sabia que agora nosso canal é afiliado? Comprando qualquer item no link abaixo sobre qualquer tipo de anime, mangá ou action figure, você está ajudando o canal a crescer. Então, que tal dar uma olhadinha nas promoções? O Proto então puxa o braço, só para largar aquele socão do selinho Fortaleza, acertando a rocha vermelha com tudo. O soco foi tão forte que fez a pedrinha virar farelo. Todos ali ficam em choque vendo a força do nosso Prota. Então era uma vez uma pedra. Mas o Prota ficaria olhando para a mão dele, pensando que ele exagerou um pouquinho com aquele soco. Já no outro dia, vemos o figurante se matando. O moleque literalmente sem fôlego nenhum, correndo junto com uma tropa, e aparentemente aquilo ali não passa de um exercício básico do exército. Esse cara fica ali pensando que tem algo de muito errado nisso, já que eles estão subindo a escada com pesos em seus corpos. Ele fala então que antes dele decidir entrar pro exército, ele já sabia que os treinos não seriam normais. E quando os treinos acabam, eles partem imediatamente para a prática real. São apenas 4 semanas de treinamento igual um doente. E no primeiro treino, eu coloquei sacos de areia no meu tornozelo. Então dei 6.000 passos com esses pesos. Mas não pareceu suficiente depois de ver o meu tempo. A existência daquele assistente maluco já era algo que todo mundo estava esperando, até porque aquele treino maluco dele fazia nossa energia melhorar. Mas e se ele fosse um soldado atualmente? Aposto que não aguentaria tudo isso, e obviamente. Quem é aquele retardado correndo lá na frente? Bom, o retardado lá na frente é ninguém menos que nosso Prota, nosso querido Mago Negro. Ele sobe as escadas na velocidade da luz, mesmo usando todos aqueles pesos para dificultar todo o processo do exercício. O Prota fica ali pensando que disseram para ele que o treino para caçadores seria um completo inferno. Mas se esse treino nem chega perto dos dias em que ele passou em Asgard, e que esse treino na verdade é um paraíso. Sem falar que a comida daqui parece até um banquete de rico. E mais do que isso, a gente já sabe o que tem que fazer, já que tá tudo escrito no mural. E o mais importante pra mim é o tempo livre. E aqui tem uma sala de computadores, então desde que eu durma no final, não tem um toque de recolher. Depois de me alistar, eu só preciso me destacar um pouco mais e usar aquela sala. Aqui eu posso me exercitar e comer uma comida gostosa de graça. E o salário é ótimo, e eu até posso jogar. Todos ficam besta vendo o Prota subindo as escadas a toda velocidade, enquanto ele grita falando que será um ótimo caçador. Lá no topo, o assistente, designado para dar os treinamentos, escuta um barulho estranho. E quando vê, é ninguém menos que o nosso menino Prota, correndo a toda velocidade. Ele então pergunta ao instrutor se o treino já acabou. E o instrutor lá, sem acreditar em como o Prota já chegou ali, se todos levam cerca de 1 hora ou mais para fazer esse percurso. Não faz nem muito tempo que ele entrou nos cadetes. O Prota então já olha para ele, com um olhar de que passa tudo aí, meu nobre. E aí, instrutor, tu lembra do que prometeu, né? Se eu terminasse em menos de 30 minutos, tu ia me dar o passe livre, né? E quanto tempo você acha que eu levei, hein? Diz aí, vai. O cara só pega o papel e entrega pro Prota, que vai embora felizão por ter ganhado o passe livre. E o instrutor rindo, à toa, que o Prota bateu cerca de 21 minutos para completar esse percurso infernal. E que faz muito tempo desde que um caçador em treinamento obteve um passe livre. E não importa que ele tenha mais força e energia que os outros aqui. A coisa mais importante no exército de caçadores é saber matar um monstro. Eu vou ficar de olho em você, Kim Min-jong. Mais tarde no salão de descanso, a tropa toda fica ali. Ninguém tava aguentando mais nada e o Prota lá encarando seu passe livre. Um dos figurantes fica todo bobo dizendo que ficou mais forte, já que sua energia aumentou em 1 ponto. E seu colega dá os parabéns. E ele até fica animado, perguntando como está seus status. E ele então vai dar uma olhada para verificar na sua janela de status. Mas o Prota fica um pouco confuso, dizendo que era para estar feliz só por causa de 1 ponto? Quando ele treinava em Asgard, ele tinha que upar no mínimo uns 10 pontos por dia. Ei mano, eu vi que você conseguiu um passe livre, né? Onde você vai usar? O Prota fica em dúvida e perguntando o porquê da pergunta dele. Os caras dizem que é apenas curiosidade.
Os outros assistentes estavam contando uma história. Parece que faz muito tempo desde que o sargento Lee Seong não dá um passe livre. Eles ficam animados com o Prota, fazendo várias perguntas e elogiando ele. E o Prota continua confuso, já que esses caras estão conversando com ele normalmente. E que quando ele era um mago negro e vivia em Asgard, ninguém sequer fazia contato visual com ele. E que essas conversas idiotas são muito mais chatas do que ele esperava. Então um dos figurantes diz que tem uma sala de computadores ali. E o outro diz que eles ainda não têm autoridade suficiente para entrar lá ainda. Mas o Prota fica super animado ao ouvir isso e até isola um dos colegas para longe. Já na sala de PCs, vemos nosso Prota todo felizão, ali podendo usar um computador. E que o horário livre deles começa às 9 horas da noite. Então se ele dormir cerca de 2 horas antes do horário de acordar, já que quando ele vivia em Asgard ele só dormia cerca de 1 hora, já era mais que suficiente para ele. Assim eu posso gastar todo o tempo matando minha vontade de jogar jogos que eu acumulei esse tempo todo lá em Asgard. Já no outro dia, o treinamento dos cadetes segue firme e forte. O instrutor começa gritando, com o pessoal falando que aqueles que não conseguirem fazer cerca de 40 km em 2 horas não vão tomar café da manhã. Responda, soldados. Sim, senhor. Após todo o treinamento, o Prota tá ali felizão, que ontem à noite ele conseguiu upar 10 levels no jogo que ele joga. E seu colega fica ali indignado, perguntando como o Prota consegue fazer isso e não suar nem um pouquinho. E o Prota disse que aquilo ali não passa de apenas uma caminhada. Então o cara fala que o Prota na verdade é um monstro maluco, que consegue treinar desse jeito, virar a noite jogando e dormir apenas por 2 horas por dia. O Prota então fala puto: eu sou um monstro, né? E se eu te der um pouquinho de água, vai me chamar de amorzinho? O cara só grita dizendo que a energia do Prota que parece monstruosa, e que não era para ele desperdiçar água assim. O pessoal se reúne em volta do Prota, até da água, e ele só fica ali pensando que eles parecem vários filhotinhos de passarinho. Então de repente o comandante chega. Atenção pessoal, queria informá-los que o comandante está muito desapontado com vocês. Faltando só algumas semanas de treinamento, sei que muitos não irão passar. E comparado aos outros pelotões, a capacidade dos soldados aqui é muito mais fraca. Por causa disso, o comandante está muito preocupado. Mas o Prota ao ver aquilo só fica tentando entender porque o cara tá falando dele mesmo em terceira pessoa. E ele continua: se vocês passarem e forem para a base central assim, vão morrer em 1 mês. Vocês estão me entendendo? Com essa vontade e força atual, acho que irão passar no treino de adaptação de dungeon? Nesse ponto, o Prota se pergunta o que é o treino de adaptação de dungeon. Normalmente, as dungeons desaparecem quando os monstros dentro dela são mortos, mas existe algo raro: dungeons que ainda não desapareceram após os monstros serem mortos. E nesses casos, a dungeon sofre algumas mudanças, fazendo com que ela mude sua estrutura. E dá para ganhar muita XP através dessas dungeons, o que as torna perfeitas para o campo de treinamento. O treino de prática do exército ocorre dentro delas, e este é o treino de adaptação a dungeon. Os figurantes ficam todos com medo desse treino, já que praticamente é prática real contra monstros. E os caras parecem que têm tudo a mesma cara, tudo igualzinho. O sargento fica ali, animado, vendo a tensão, e é essa tensão que ele precisava, nesse nível, para o plano dele dar certo. Esses cadetes têm que ser treinados como no hipismo. Se não segurarem as células com firmeza, eles vão cair com toda certeza. E lá, eles dão cenourinhas para os cavalos, como gratidão de seu esforço. O sargento então segue seu discurso, dizendo que não é para eles se preocuparem com nada. Eles não vão se fuder se trabalharem duro. E para os soldados que terminarem com a maior nota, vão ganhar uma viagem de 3 dias e 2 noites. Agora isso vai animar eles, certo? Bom, era pra ser sim. Mas já que a galera só fica lá encanando o sargento com uma bela cara de bosta. O sargento vai e continua: vocês não me ouviram? Não querem viajar não? São 3 dias e 2 noites. Não querem sair? Não querem tomar uma cerveja? O sargento fica sem entender nada, já que eles não demonstram reação nenhuma pelo prêmio. Mas isso é porque já sabem que não tem a menor chance contra o nosso Prota, que é o único que ficaria animado. Já no dia seguinte, todos os cadetes estão indo para onde está o portal da dungeon.
onde vai ter o teste de adaptação. Tá geral conversando sobre como eles vão fazer o teste e se eles vão ter que acampar ali. Mas então a caminhonete do exército passa voando, quase atropelando seus próprios pessoal. E eles ficam se perguntando pra que dessa merda de caminhão. Mas todo mundo se assusta quando vê o que tem dentro do veículo. Vários olhinhos brilhantes encarando os cadetes com sede de sangue.